Pensar na Venezuela é pensar em um país afundado em crise, certo? Mas o que pouca gente sabe é que por trás de toda essa tragédia econômica, existe um grupo seleto que vive cercado por mansões, carros de luxo e viagens internacionais. E sabe o que é mais curioso? Esse luxo todo acontece em um lugar onde milhões de pessoas mal conseguem comprar comida, enquanto a maioria enfrenta filas para conseguir pão. Outros fazem festas milionárias com champanhe importado. Estranho? Não. Hoje, vamos explorar o lado luxuoso da Venezuela, onde riqueza e pobreza coexistem de forma tão absurda que é difícil acreditar que fazem parte do mesmo país. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. E não se esqueça de deixar o seu comentário sobre a real situação da Venezuela. Sem mais delongas, vamos lá! A Venezuela está lá no norte da América do Sul, ocupando um lugar estratégico que a conecta diretamente com o Mar do Caribe. É só dar uma olhada no mapa para perceber. São mais de 2.800 quilômetros de litoral, repletos de praias de tirar o fôlego. E no meio desse cenário tropical está o arquipélago de Los Roques, um verdadeiro paraíso que parece até cenário de filme. Mas o país não se resume à areia branca e ao mar cristalino. A geografia aqui é um show à parte. No oeste, as montanhas da Cordilheira dos Andes fazem divisa com a Colômbia, enquanto o centro do território é dominado pelas vastas planícies de Llanos, uma região famosa pela pecuária e pela vida selvagem. Ao sul, o cenário muda mais uma vez, dando lugar a densas florestas tropicais que se conectam com a Amazônia brasileira. E aí vem Caracas, a capital. Ela fica em um vale montanhoso a quase 1.000 metros de altitude, o que garante temperaturas mais amenas, mesmo estando tão perto dos trópicos. Além da beleza natural, a Venezuela tem uma posição estratégica, sendo uma porta de entrada para o Caribe e um antigo hub de comércio marítimo. Mas, infelizmente, as sanções, a crise econômica e a instabilidade política dos últimos anos acabaram comprometendo essa vantagem. O país tem as maiores reservas provadas de petróleo do mundo, superando até a Arábia Saudita. Mas, como você vai ver daqui a pouco, esse ouro negro se tornou mais uma maldição do que uma bênção, pelo menos para os pobres. Ilhas de luxo, a vida luxuosa da elite. Em um mundo onde a riqueza é abundante, a elite vive em um paraíso de luxo e opulência. Já imaginou um país que já foi um dos mais ricos do continente e hoje é conhecido pelo caos econômico e social? Essa é a Venezuela. Durante o século XX, o país era referência na América Latina. Caracas, a capital, era sinônimo de modernidade, com prédios imponentes, vida cultural vibrante e um padrão de vida que atraía olhares de toda a região. Mas o tempo trouxe uma virada. Há mais de uma década, a Venezuela mergulhou em uma crise devastadora. A moeda local, o bolívar, perdeu valor de forma impressionante, a hiperinflação disparou e as receitas do petróleo, que sempre foram o pilar da economia, despencaram. Disputas internas, má administração e sanções internacionais só pioraram o cenário. Milhões de pessoas decidiram que não dava mais para ficar. Hoje, estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos tenham emigrado, buscando uma vida melhor em outros países. E você deve estar se perguntando: então todo mundo lá vive na miséria? A resposta é surpreendente: não. Enquanto mais de 95% da população enfrenta dificuldades extremas, uma pequena elite continua vivendo em grande estilo. E é sobre eles que falaremos agora. Primeiro, precisamos entender onde esses 5% da população vivem. E o nosso primeiro destino é Lequeria. Localizada no estado de Anzoátegui, é um município de apenas 12 quilômetros, que parece ter saído de um filme de luxo. Lá, as mansões e quintais que dão direto para canais navegáveis, onde lanchas e iates estão estacionados como se fossem carros.
Não à toa, o índice de pobreza na região é um dos mais baixos do país. Os moradores de Lequeria fazem parte de uma elite que, em muitos casos, enriqueceu durante os tempos de alta do petróleo ou, como apontam diversas acusações, graças a contratos com o governo e esquemas de corrupção. Outros têm parentes no exterior que enviam dólares regularmente, o que sustenta um estilo de vida invejável. Mas o que realmente chama a atenção nessa pequena cidade é o nível de exclusividade. É um mundo à parte, movido por dólares que circulam livremente, criando uma bolha de luxo no meio de um cenário de crise. E não pense que essa exclusividade se limita à Lecheria. Em Caracas, bairros como La Lagunita, Las Mercedes e El Ávila são redutos da elite venezuelana. Nesses lugares, as mansões imponentes e os condomínios fechados contam com segurança privada, piscinas, academias e supermercados abastecidos com produtos importados que a maioria da população só conhece por fotos. Quando falamos da elite venezuelana, não podemos deixar de lado Las Mercedes, um dos bairros mais emblemáticos de Caracas. Por fora, parece uma zona comercial moderna de qualquer grande cidade, mas, na prática, é o verdadeiro epicentro da vida financeira, cultural e social da elite venezuelana. No início do século XX, Las Mercedes era predominantemente residencial, com sobrados modestos. Mas, a partir do final dos anos 1990, o bairro passou por uma transformação radical. Casas deram lugar a restaurantes badalados, lojas sofisticadas e centros comerciais. Hoje, com a flexibilização das leis de construção, a área é dominada por arranha-céus e prédios modernos, consolidando-se como uma zona rosa, uma mistura de negócios, cultura e lazer que contrasta brutalmente com a realidade da maioria da população. Mesmo durante a crise, Las Mercedes seguiu se reinventando. Nos últimos anos, foram erguidos edifícios luxuosos, como a Torre Sena, com 19 andares de escritórios de alto padrão, e o Centro Financeiro Madrid, um complexo colossal com 30 mil metros quadrados. É lá que os ricos da Venezuela circulam, vivendo em uma realidade completamente oposta ao resto do país. E se você acha que isso já é impressionante, saiba que em 2021 foi inaugurada uma concessionária da Ferrari. Pouco tempo depois, em novembro de 2022, abriu as portas a Galeria Avante, uma loja de departamentos que traz marcas como Balenciaga, Dolce & Gabbana, Versace e Gucci, onde uma bolsa de luxo pode custar milhares de dólares e sapatos ultrapassam facilmente os 3 mil dólares. Tudo isso em uma Venezuela, onde o salário mínimo mensal é de cerca de 10 dólares, o equivalente a pouco mais de R$ 50. Os preços são tão altos quanto em outras capitais da América Latina. Um detalhe curioso é que, apesar de todo o glamour, a infraestrutura da Venezuela como um todo está bem deteriorada. Buracos nas estradas, falta de manutenção e iluminação pública precária fazem parte do cotidiano de muitas cidades, mas as áreas de elite continuam imunes a esses problemas. O contraste é de fato absurdo. Os ricos andam em carros de luxo pelas ruas esburacadas e, ao mesmo tempo, podem se dar ao luxo de comprar um carro Ferrari ou um relógio Rolex. Um mar de dificuldades. A dura realidade da maioria. Em cada esquina, a luta pela sobrevivência é visível. Mas o que realmente chama a atenção em todo esse cenário é a distância entre as duas realidades, a dos ricos e a dos pobres. As estatísticas mostram um país profundamente desigual, onde uma minoria vive no luxo e a maioria mal consegue sobreviver. Enquanto os empresários e políticos que estão por trás de grandes empresas e contratos milionários continuam a enriquecer, a população em geral se vê em uma situação cada vez mais desesperadora. A crise humanitária se espalha por toda a nação, afetando desde os serviços básicos, como saúde e educação, até a segurança alimentar. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades extremas para garantir o básico, enquanto outros continuam a viver como se nada estivesse acontecendo.
A desigualdade social na Venezuela é um reflexo de como a crise econômica foi mal administrada e das falhas estruturais do sistema político e econômico. Um abismo gritante: riqueza versus pobreza. A classe alta da Venezuela, em sua maioria, não sente os efeitos diretos dessa crise. Eles continuam a viver como se estivessem em um outro país, com acesso a produtos importados, viagens internacionais, festas de luxo e uma vida cotidiana que nada tem a ver com a realidade das ruas. Mas é preciso lembrar que esse padrão de vida luxuoso não é para todos. A maioria da população desesperada e sem perspectivas segue sua luta diária pela sobrevivência. De um lado, temos as mansões de luxo e os iates, e do outro, a miséria, com famílias que mal conseguem alimentar seus filhos. Esse abismo de desigualdade se tornou a principal característica da Venezuela, e parece que a divisão entre essas duas realidades não tem fim à vista. Cicatrizes na sociedade. O impacto da disparidade. E enquanto o governo enfrenta críticas internas e externas por sua gestão desastrosa da economia, a classe média e os pobres continuam a pagar o preço dessa crise que não tem solução à vista. O que se vê é uma nação dividida, onde o contraste entre o luxo e a pobreza é mais gritante do que nunca, e onde a desigualdade se tornou a maior marca desse triste capítulo da história da Venezuela. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Você conhecia esse outro lado venezuelano? Conte pra gente nos comentários e compartilhe a sua opinião. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora. E tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.